Bom, gente, primeiro tema para começar essas nossas reuniões do grupo de oração, de formação, foi pensado em falar sobre visão sobrenatural, que é um tema bem pertinente para os dias que estamos vivendo hoje, né? Então, por isso foi pensado com muito carinho nesse tema, tá? Agora, o que seria, né, a visão sobrenatural? Se pararmos para pensar, podemos dividir, né, de um modo geral, o mundo em duas visões sobre os fatos. Uma visão pessimista e uma visão otimista. A visão pessimista é aquela onde a pessoa diz que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado no final das contas. E a visão otimista, desculpa, é que no final tudo dará certo. Quais as consequências, né, que essas visões têm sobre a vida das pessoas? O pessimista, né, por achar que tudo vai dar errado, ele pode levar uma vida indiferente. Uma vida indiferente com resignação, né? Ele aceita, olha, vai dar errado isso mesmo, então vamos tocar a vida e aceitar. A história do aceita que dói menos. Já uma outra postura também, que pode ser pior ainda, é o pessimismo levar à depressão ou num grau maior ao desespero. O otimista, ele acha que tudo vai dar certo no final. No final das contas, tudo vai dar certo. Mas mesmo essa postura tem duas consequências. Uma consequência que seria, né, a mais adequada, de confiança e tranquilidade. No final tudo vai passar, no final todos iremos ficar bem, por isso eu vou ficar tranquilo. Mas também pode ter uma postura de indiferença e comodismo. Então, tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem, então eu vou ficar na minha e esperar, né? Também é uma indiferença, um comodismo, né? Pensando que no final as coisas vão dar certo. Não seria, embora seja otimista, não é das posturas mais adequadas. Né? Nós buscamos ser otimistas com as coisas e buscamos, né, ter a confiança, a tranquilidade sem estar acomodados. Mas o cristão, ele não pode ter apenas a visão otimista. Né? Ele não pode parar por aí. E é aí que entra a visão sobrenatural, algo que ultrapassa. Então, o que é a visão sobrenatural? A visão sobrenatural vem do latim supernaturalis, que é o que está acima da natureza. O que é o natural? O natural, no que nós temos, acima da natureza, supernaturalis, tem uma visão sobrenatural. Então, se nós formos recorrer às visões que eu apresentei do pessimista e do otimista, o que nós podemos dizer dessas duas visões para ver o que é o natural e pensarmos o que está sobrenatural, o que está acima? O pessimista, ele falaria, olha, sobre os seres humanos, todos os seres humanos são apenas animais racionais, né, que só pensam em si, só olham para si próprio, são egoístas. A sociedade, cada um busca só os seus interesses. As doenças, esse momento que a gente está vivendo, é algo que vai seguir o curso natural, vai acabar se espalhando, vai acabar gerando consequências, né? E no final vamos acabar pior. Já o otimista, na sua visão natural apenas, poderia pensar, olha, o ser humano, ele pode se sensibilizar com o outro. Ele pode viver a caridade, ajudar o próximo. A sociedade, as pessoas se juntam para viver em sociedade, para se ajudarem, para crescerem, para levar uma vida mais fácil.
que as doenças, né, esse tempo que a gente está vivendo agora, as doenças, elas podem ser controladas, né? A gente vai descobrir a cura, vamos desenvolver as vacinas, né? Tudo isso, inclusive, é uma oportunidade de estudo, é uma oportunidade de pesquisa, uma oportunidade de crescimento, inclusive científico. Então, essas são visões naturais, tanto do pessimista quanto do otimista. Mas a gente não pode parar por aí. Como eu falei, né? Nós temos que ir supernaturalis, acima do natural. O cristão ele deve ter a visão sobrenatural. Se tem um ponto de caminho que São José Maria fala, as pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à terra, de duas dimensões. Quando a tua vida for sobrenatural, obterás de Deus a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume. Então, essa visão sobrenatural, ela vai além da dimensão plana. Ela olha para cima, ela olha para algo que não está apenas na Terra. Ela olha para Deus. E por isso a terceira dimensão, né, a altura. E dessa terceira dimensão vem, né, como diz o ponto, né, o relevo, o peso, o volume. Então, o que é ter visão sobrenatural? O primeiro ponto é que nós não somos deste mundo. Então, quando eu olho para os acontecimentos do dia a dia, quando eu olho para os fatos bons, os fatos ruins, o que me custa, o primeiro pensamento que eu tenho que ter, eu não sou daqui. Nós não somos deste mundo. Nós vamos ouvir, né, na conversa no Evangelho entre Pilatos e Jesus, quando ele diz: o meu reino não é desse mundo. E nós também, nós não somos daqui. Santa Teresa de Ávila dizia: a vida é apenas uma noite que se passa em uma péssima hospedaria. Parece uma frase pessimista, mas não é. É uma frase, mesmo alguém apaixonada pela vida, sabe que isso aqui é transitório e não se compara com o que vem depois. É apenas uma noite apenas. Passa muito rápido. Né? Se a gente for pensar a duração de uma noite aí, do pôr do sol das 6h30 até o nascer do sol às 6h30 da manhã, 12 horas, passa muito rápido, apenas uma noite. Em uma péssima hospedaria, porque tem coisas muito melhores. É isso. Serve de comparação. Tá? Assim como São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, né? É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se a gente pensar do outro lado, né, para qual caminhamos, para a vida eterna, não tem comparação, tá, com o que estamos vivendo aqui para os melhores momentos da nossa vida. Não se compara com o que virá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem um coração humano conseguiu imaginar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Estamos de passagem. O segundo ponto da visão sobrenatural é que já aqui, nessa vida, nós estamos rodeados de realidades sobrenaturais. Então, eu tenho que pensar que eu estou cercado por realidades que eu não vejo materialmente, mas que estão aqui, que são reais. Por exemplo, a realidade do anjo da guarda. Eu tenho a noção e eu tenho sempre presente essa ideia de que ele está aqui, do meu lado, me auxiliando. Fui procurar uma imagem do anjo da guarda do lado, né, para colocar aqui nessa apresentação a imagem do anjo da guarda do lado de alguém, e eu só achava a imagem de anjos da guarda do lado de crianças. Será que essa visão que nós temos, que é algo infantil, é algo que nós ensinamos para os nossos filhos, para os nossos meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu sobrinho,
se é algo que eu já não contemplo mais, ou é algo que eu tenho como real, que eu converso com o meu anjo da guarda como uma pessoa real, que ela está do meu lado, ele está do meu lado, ele me ouve, ele me ajuda, ele me responde, né? Como algo concreto, né? No meu dia a dia. Que eu tenho a intercessão dos santos, eu posso contar com as pessoas que lutaram nessa vida e agora estão do outro lado me auxiliando, né? As benditas almas do purgatório, a proteção de Nossa Mãe Santíssima, que olha por mim, e a certeza, né, da graça de Deus atuando na minha vida, me auxiliando. C.S. Lewis, reconhecido pelas Crônicas de Nárnia, né? C.S. Lewis, um dos seus livros, bem interessante, se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro um pouco cômico, onde ele conta a história, ele traz correspondências de um diabo inexperiente, de um diabinho, escrevendo para o seu tio, um diabão, né? Mais experiente. Inclusive, esse livro, C.S. Lewis dedicou para Tolkien, né? Autor do Senhor dos Anéis. E ele trata nesse livro, né, o que o tio do diabinho fala é o que ele tem que fazer para levar o seu paciente para o inferno. Ele chama de paciente a pessoa que o diabinho está acompanhando, está tentando, está fazendo com que ele, né, depois da morte, vá para o inferno. E ele dá conselhos, né, para o seu sobrinho. Em uma das partes do livro, o diabo mais experiente diz: é essencial manter o paciente na ignorância quanto à sua própria existência. É essencial que ele não nos conheça, que ele não saiba da nossa existência, ou que ele ignore a nossa existência, né? E uma das teses do livro é essa, né? Que o erro de não acreditar na existência do diabo o deixa satisfeito e lhe dá muito prazer e eficácia. Esse é o ponto, né? Assim como eu estou falando aqui de um livro que ele trata do inimigo, do mal, também o pensar do outro lado, o bem. Se nós ignoramos a existência dos anjos, dessa graça atuando, desse mundo sobrenatural, nós também nos privamos, né, desse outro lado que é dado pela visão sobrenatural. Existem realidades que eu não contemplo com os olhos da carne, mas que estão aqui. O Catecismo da Igreja Católica diz: o discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela, como ainda professá-la, dar firme testemunho dela e propagá-la. Então, o discípulo de Cristo não deve só guardar a fé, deve viver dela. Então não adianta, eu tenho fé, eu acredito em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Virgem Maria, na igreja, né? Eu rezo o credo todo domingo na missa, ou todos os dias, quando eu rezo o terço, eu rezo o credo, mas eu vivo, eu coloco isso em prática, isso é real, isso atua na minha vida de uma maneira prática. Senão eu sou um ateu prático. Eu não sou um ateu teórico, porque eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, mas eu sou um ateu na prática, porque ele existe, mas ele existe lá, as realidades sobrenaturais existem do outro lado, e eu estou aqui na minha realidade natural, na minha dimensão, né, de duas, na minha realidade bidimensional. Então, não tem influência na minha vida. E o terceiro ponto é considerar: eu sou filho de Deus. Nosso Senhor diz, né, no relatado pelo Evangelho de São Lucas: se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Bom, essa realidade da filiação divina, eu sou filho de Deus. Se, né, depois Jesus continua, né, se os homens que são maus são assim, quanto mais, né, o vosso Pai Celeste.
eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que Deus olha por mim, Deus cuida da minha vida, Deus me dá o melhor, né? Deus não vai nunca me dar o pior. Como um pai busca sempre o melhor para o filho, o filho pedindo, o pai sempre faz o que é melhor para o filho, ou às vezes o filho não pedindo, o pai também pensa no melhor. Então, essa realidade, isso eu tenho presente, essa é a visão. São 3 pontos que eu tenho que ter presentes para viver, para ter a visão sobrenatural. Nós não somos desse mundo, estamos aqui temporariamente. O melhor está por vir. As realidades sobrenaturais já estão aqui, atuam na minha vida e eu estou convivendo com isso. E eu sou filho de Deus. Agora, como ter, né, a visão sobrenatural no dia a dia? Que pontos eu preciso para contemplar essas realidades e ter essa visão do celular? Primeiro ponto é manter a constante presença de Deus no dia a dia. Quais são os instrumentos, quais são as táticas que eu uso para me manter na presença de Deus ao longo do dia? É importante, né, que pensemos como fazer isso. Coisas pequenas, pequenos lembretes, né? Colocar alguns alarmes no celular, né? Para tocarem e para nos lembrarem da presença de Deus. Imagens, né? Na mesa de trabalho, colocar um pequeno crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora. Imagens no celular, às vezes trocar a tela de fundo do celular para que eu me lembre, né, de Deus. Ou imagens, né, de Nossa Senhora, ou nos cômodos da casa, para quando eu estiver passando na sala, no meu quarto, que eu olhe, que eu lembre da intercessão de Nossa Senhora. Pequenos expedientes, trocar, às vezes, o relógio de pulso, né, para me lembrar, quando eu perceber, porque eu me lembrar de Deus. Anotações na agenda, anotando no calendário do celular, em pequenos pontos. Então, usar a criatividade. Usar a criatividade para que eu me lembre de Deus ao longo do dia, né? Que eu me lembre de Deus e dessas realidades sobrenaturais que me cercam. Também ao longo do dia que eu use, que eu reze pequenas jaculatórias. O que são jaculatórias? São pequenas orações ou pequenas invocações, né? Que eu tenho essas frases anotadas em algum lugar, no meu celular, na minha agenda, no meio do meu caderno de anotações, e eu leio essas frases e me lembro de Deus, né? Pequenas frases. Omnium bonum, tudo é para o bem. Né? Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-os. Doce coração de Maria, sede de minha salvação. E tem várias jaculatórias, né? Cada um pode ter as suas ao longo dos dias e ir trocando e lembrando, né, dessas realidades. As práticas de piedade diária, quais são as minhas práticas de piedade, que horas que eu faço, né? Como o tempo que eu dedico a elas e a qualidade. Então, o terço, uma leitura do evangelho, uma leitura espiritual, o meu tempo de oração, né, mental, onde eu converso com Deus. Quais são as minhas práticas? Né? As intenções que eu coloco nas minhas orações, né? De quem eu me lembro, quais são as minhas intenções, as intenções que eu coloco no meu trabalho. Quando eu estou trabalhando, eu posso oferecer esse trabalho a Deus. E oferecer por quais intenções? As adversidades que vão ocorrendo ao longo do dia, as contrariedades, que eu ofereça isso, né, com intenções concretas, assim como os sofrimentos. Então, ter a constante presença de Deus, né, através das minhas orações, das minhas práticas, de pequenas jaculatórias e, né, sempre estar lembrando, colocando intenções, oferecendo realidades que vão acontecendo ao longo do dia. Esse é o primeiro ponto de como ter a visão sobrenatural. O segundo é fazer o que estiver ao nosso alcance, sabendo que somos instrumentos para a realização da obra de Deus. Fazer tudo bem feito e o que está ao nosso alcance. Santo Inácio de Loyola escreveu, né? Disse:
Age como se tudo dependesse de ti, mas consciente de que, na realidade, tudo depende de Deus. Então, se nós temos fé, nós sabemos da presença e da eficácia, né, de Deus. Nós sabemos que Deus nos ajudará, Deus é nosso Pai, como eu falava agora há pouco, mas também temos que pôr o nosso empenho, fazer tudo bem feito para sermos bons instrumentos na realização das vontades de Deus. Então, age como se tudo dependesse de ti, né? Faz como se tudo tivesse na sua mão, mas consciente de que na realidade, tudo depende de Deus. É ter a ação e a oração. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o crescimento nas virtudes humanas. O Catecismo da Igreja Católica também diz: a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas lutar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais, procura o bem e opta por ele em atos concretos. Então, a virtude, ela nos guia para o bem. Ela é a base, ela é o sedimento, né? Que vai nos levar a fazer as coisas bem feitas. A falta de virtude, inclusive, dificulta a visão sobrenatural. A tibieza, a preguiça ou a frieza espiritual, né? Eu faço as minhas orações, eu faço minhas práticas de piedade de qualquer jeito, de qualquer forma, sem dedicar o carinho que elas merecem. Isso me impede de ter visão sobrenatural ao longo do dia. A superficialidade, não se aprofundar nas coisas, tudo é superficial. Se tudo na minha vida é superficial, eu não me aprofundo, inclusive em questões da fé ou questões mesmo do dia a dia, eu sou superficial em tudo. Como é que eu vou me ter também mais profundo na minha visão das coisas? Assim como o egoísmo, né, só pensar em si próprio, ou o espírito mundano, só pensar nas coisas do mundo, isso vai me impedir de ter a visão sobrenatural. As virtudes humanas são a base para termos a visão sobrenatural. Elas que nos vão formar esse sedimento firme, sólido, para que possamos ter a visão sobrenatural. E seria muito triste se nós, cristãos, fôssemos apenas otimistas. Nós somos otimistas, apenas. Se nós não tivéssemos a visão sobrenatural. Um outro ponto de caminho, São José Maria Escrivá fala: se perdes o sentido sobrenatural da tua vida, a tua caridade será filantropia, a tua pureza, decência, a tua mortificação, bobice, as tuas disciplinas, látego, e as tuas obras, estéreis. Então é isso, né? O cristão, ele não pode ser bonzinho. A caridade, sem a visão sobrenatural, ela é filantropia, né? A pureza é decência. Nós não queremos, né, ser decentes, nós queremos viver a pureza, nós não queremos fazer filantropia, né? Nós queremos viver a caridade, o amor ao próximo. Não basta ficar só na virtude humana, mas ela é a base. Um outro ponto são as virtudes teologais. Eu falava das virtudes naturais, mas para eu ter essa visão sobrenatural, eu preciso das virtudes teologais. Eu preciso da graça de Deus para viver algo que está acima da minha natureza, supernaturalis, como eu falava no começo. Está acima da minha natureza. Então eu preciso que Deus me ajude, que Deus infunda em mim as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. O catecismo também diz: as virtudes humanas radicam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem à participação na natureza divina. De fato, as virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e dispõem os cristãos para viverem em relação com a Santíssima Trindade. Se eu quero ter visão sobrenatural, eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança, eu preciso ter caridade. E como eu obtenho as virtudes naturais, as virtudes humanas? Com a prática, com a repetição de atos nobres, com esforço. E as virtudes teologais? Diz também o catecismo, são infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus. São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, né, sobre a questão sobre a fé, diz:
O homem, assentido nas verdades da fé, eleva-se acima da sua natureza, o que não pode se dar senão por um princípio sobrenatural, o que move de dentro e que é de Deus. Logo, a fé, quanto ao assentimento, que é o principal no ato da mesma, vem de Deus, movendo interiormente pela graça. Ou seja, as virtudes teologais, elas são infusas por Deus. Deus nos dá o crescimento na fé, na esperança e na caridade. Por isso pedir, né? Pedir nas orações, pedir que Ele nos dê sua graça e nos aumente a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Pedir o Espírito Santo, pedir as graças, porque só assim cresceremos em virtudes teologais e conseguiremos então ter no dia a dia cada vez mais constante e profundamente a visão sobrenatural. Um último ponto, né, que gostaria de terminar essa reflexão das virtudes, da visão sobrenatural. Falamos, né, dos 3 pontos que teremos visão sobrenatural se reconhecermos que não somos desse mundo, se reconhecermos as realidades sobrenaturais ao nosso redor e também a nossa filiação divina. E de modo prático, para viver, né, essa visão sobrenatural, o que devemos fazer? Manter a presença constante de Deus no dia a dia, através das práticas de piedade, das nossas orações, nossas devoções, jaculatórias em que lembramos de Deus. Ter como base, né, as nossas ações bem feitas, porque somos instrumentos de Deus. Crescer nas virtudes humanas e pedir a infusão das virtudes teologais, crescer em fé, em esperança, em caridade. O último ponto, devemos olhar aqui também, né, para Nossa Senhora. Olhar para Maria, que é o grande exemplo, aquela que teve toda a sua vida guiada por uma visão sobrenatural profunda. 2 pontos são evidentes dessa visão sobrenatural. A Anunciação, onde ela responde ao anjo, né? Et antilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a aceitação total da vontade de Deus. Senhor, estou aqui, faça o que for preciso. Fiat mi secundum verbum tuum, segundo a sua palavra. Estou aqui, faça-se, cumpra-se, fiat. E o que vamos recordar agora, nessa próxima semana, na Semana Santa, aquela passagem do Evangelho de São João, em que ele diz, estava junto à cruz de Jesus, né? Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, e ele escreve outras pessoas ali do lado. Mas esse ponto, né? Estavam de pé. O texto latino diz stabat iusta crucem Iesu mater eius. E usa o verbo stabat. Stabat, né? Esse verbo latino, da tradução do original grego de São João, esse stabat significa não simplesmente ela estava de pé, mas estava firme. Estava ali não só na sua posição física, corporal, mas firme, vendo ali o seu filho morrer na cruz. Stabat mater. Esse é o ponto, né, de aceitação total da vontade de Deus e da visão sobrenatural. Eu vejo aqui o meu filho morrendo na cruz para salvar toda a humanidade. Esse é um ponto que podemos contemplar, né, a profundidade da visão sobrenatural de Nossa Senhora. Exame de consciência. Confio nos planos de Deus e procuro enxergar de forma positiva tudo o que está ocorrendo, tendo fé e esperança. Medito e confio que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Busco ter visão sobrenatural e olhar as coisas com os olhos de Cristo, de forma concreta, com atos que me coloquem na presença de Deus, práticas de piedade e esforço real para o crescimento nas virtudes. Procuro aproveitar este momento de pandemia para estar em união à igreja e usufruir dos frutos da comunhão dos santos. Contribuo com bons frutos para essa mesma comunhão. Me uno à igreja em oração pelos que mais sofrem com tudo isso. Como tenho me preparado para viver a Semana Santa? Tenho o propósito firme de dedicar tempo para oração e meditação nesses momentos da vida de Cristo? Ato de contrição pessoal.